Assim, com relação aos conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, CMOS é considerada uma pequena área de memória. Letra A, volátil. Letra B, somente de leitura. Letra C, somente de escrita. Letra D, flash. E a letra E, USB. Vem comigo aqui. Quando a gente fala sobre CMOS, pessoal, tem um ponto muito importante. Onde é que a gente encontra essa CMOS? Nós vamos encontrar ela, por exemplo, numa placa-mãe, numa motherboard, que além de ter muitos componentes, como eu estou mostrando aqui, existe aí na placa-mãe uma memória chamada CMOS. Mas para entender a CMOS, nós temos que entender antes um componente chamado BIOS. Já vou explicar por quê. Olha só, o chamado BIOS, o Sistema Básico de Entrada e Saída, é um software que normalmente vem armazenado em microchips de memória ROM ou de memória flash. E quem grava esse BIOS é o fabricante. Esse BIOS serve para a inicialização do computador. Pois bem, mas dentro desse mesmo microchip onde vem o BIOS, também vem um outro programa chamado Setup, ou Setup BIOS, que serve para alterar as configurações de inicialização do sistema. Vou mostrar para vocês aqui o programa chamado Setup. Esse é um exemplo de programa Setup que eu posso acessar justamente para alterar configurações de inicialização. Só que quando eu altero essas configurações de inicialização através desse programa chamado Setup, eu tenho que agora gravar essas configurações que eu alterei. E para gravar essas alterações que eu alterei, eu gravo isso em uma memória chamada CMOS. CMOS é uma memória volátil utilizada para armazenar algumas das configurações de inicialização que o usuário alterou. Como ela é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Por isso mesmo, quando a gente pega uma placa-mãe, existe uma bateria que alimenta, que mantém a energia elétrica necessária para a CMOS não perder os dados, já que ela é volátil. Então a CMOS é alimentada por uma bateria lá da placa-mãe, por uma pilha, que é usada para gravar as configurações do setup da placa-mãe. Aqui eu mostro para vocês até a bateria da CMOS, conhecida como pilha da CMOS, vocês estão vendo nessa placa-mãe, que é justamente para manter a energia elétrica necessária para a CMOS não perder os dados, já que a CMOS é volátil. Então aqui nós temos a questão que diz assim, CMOS é considerada uma pequena área de memória, é verdade, é só para armazenar algumas configurações de inicialização que o usuário alterou. E ela é, letra A, volátil, como acabamos de aprender, por isso que tem a pilha da CMOS, a bateria da CMOS, porque ela é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. E essa bateria, essa pilha, que mantém a energia elétrica necessária para a CMOS não perder os dados quando o computador é desligado. A letra B está errada porque ela é de leitura e escrita, que diz que é somente leitura. A mesma coisa, a letra C diz que é somente de escrita e ela é de leitura e escrita. Ela não é uma memória flash e ela não é uma conexão USB. Ela é um outro tipo de memória volátil que mantém dados de configurações de inicialização. Certo, pessoal?